Eu e a minha casa fomos condenados a uma sentença de líderes religiosos, de homens da terra, comedor de arroz e feijão, por algo que Deus nem condena, que nem existe, sobre dízimos. Sabe, eles usam Malaquias 3:10, dizendo, roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubás. Mas a Bíblia não é escrita por ordem cronológica. Eles usam essa parte da Bíblia, e vocês sabem, se para você entender sobre esse Malaquias 3:10, você tem que voltar lá em Malaquias 2, aonde Deus está falando e explicando que ele fala para líderes religiosos daquela época, porque eles faziam tudo errado e tudo ao contrário do que Deus mandava e ensinava. Então Malaquias 3:10 é usado agora no tempo de hoje, porque o véu foi rasgado de cima a embaixo, e eles ficam costurando novamente o véu, tentando matar, tentando frear, tentando paralisar as pessoas, trabalhando dentro das bolhas, dentro do sistema, com medo, com flecha. Então, para entender esse capítulo e esse versículo, você tem que voltar lá em Malaquias 2. Porque eu fui uma das pessoas há mais de 15 anos sendo enganada, trabalhando embaixo do medo. Por quê? Porque eu pegava isso daqui, ó, e lia só alguns versículos, tal, estudava, mas não interpretava, não voltava atrás, não entendia, não pedia ajuda para o Espírito Santo. Não tenho vergonha de falar isso, porque tem pessoas que lê a Bíblia 3, 4 vezes no ano, mas elas lê para enganar, elas lê para manipular e para se exaltar e falar, olha, eu li a Bíblia 10 vezes, já estou começando a ler de novo. E muitos desses líderes religiosos, eles conhecem a verdade, eles sabem da verdade, mas como eles não podem mais sair do sistema da bolha religiosa, eles continuam mentindo, eles continuam enganando. E eles usam Malaquias 3:10 para dizer que se você não dizimar, você vai ser morto. Se você não dizimar, a sua casa vai ser destruída. Eles usam Ananias e Safira, porque Ananias e Safira era uma oferta que eles iam fazer naquela época. Não é dízimo, eles usam como dízimo. Olha, se você não dizimar, você vai ser morto, como Ananias e Safira foi. A sua casa vai ser condenada, como Ananias e Safira foi. Já aconteceu naquela época? Você tem que voltar e estudar, porque Ananias e Safira entraram na onda das outras pessoas que eles não queriam vender seus patrimônios. Eles não queriam vender suas coisas. Mas como todo mundo estava fazendo, deve que eles ficaram com vergonha, eles falaram assim, vamos vender e vamos dar só a metade, vamos mentir lá pro líder. E naquela época, a justiça de Deus veio e os matou, porque eles entregaram com pesar. O seu dízimo que você for entregar, a sua oferta que você for entregar, não pode ser com pesar. Foi por isso que eles foram mortos. Não porque eles eram a lei, como é pregado hoje, que líder religioso prega isso hoje. Grandes líderes que você vê das nações, do YouTube, da televisão, eles falam, se você não entregar teu dízimo, tu vai morrer, miserável. Tu vai morrer, teu condenado. Tu vai queimar no inferno, porque você não tá dizimando. Aí a pessoa entrega. Não existe isso. O seu dízimo é um ato de amor por aquilo que Deus fez com você. Não existe mais condenação. Não existe, porque Deus, o Senhor Jesus, né, rasgou o véu de cima e embaixo. Então, você entregando o seu dízimo ou não, você não está condenado ao inferno como líderes religiosos, manipuladores, mentirosos, distorcem a palavra. Então, para a gente entender tudo isso, que foi muitos anos de mentira e enganação, tem que ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, estudar muito. E eu não sou nenhuma estudiosa, teóloga, eu não sei fazer essas coisas, sabe? Assim, então eu fico aqui, ó, tal, pedindo, assistindo vídeo, assistindo outra coisa, porque foi muitos anos que eu passei de enganação de igreja. Sabe que se você não entregar o seu dízimo, você é morto, como fizeram comigo com a minha casa. Condenaram a minha casa à morte, nos acusando de roubar, sendo que nós já fazíamos o ato do dízimo, porque nós aprendeu que era daquele jeito, né? Mas aí, porque o nosso dízimo ficou pouco, você vê meu testemunho, eu tenho um testemunho que conta detalhezinho aí um pouco, porque ainda falta muita coisa. Eu conto um pouco do detalhe do testemunho, por que nós somos acusados de ladrão de dízimo. E aí, porque o nosso dízimo ficou pouco, fomos condenados à morte. A ira de Deus, lá de Apocalipse, da taça da ira de Deus, foi jogada sobre a nossa vida, a maldição sobre a nossa casa.
foi jogado na nossa cara o que deu, o que não deu, o que fez, o que não fez. Já pensou? Que líder religioso é esse que rouba a glória de Deus? Que líder religioso é esse que toma pra si? Eu fiz, eu te dei, eu isso, eu aquilo, eu posso, eu. Que situação, hein, gente? Quanta mentira e quantos enganos. Na minha vida, na minha casa, foi mais de 15 anos sendo ludibriada, enganada junto com o meu sacerdote, meu esposo, meu marido. E eles falam assim que só o sacerdote, somos o sacerdote, só o sacerdote pode mexer com os dízimos, né? A palavra fala em 1 Pedro 2 em diante lá, que todos nós somos feitos sacerdócio real, escolhidos por Deus. Então, se o seu dízimo que está sendo entregue lá na sua igreja, na instituição que você está, ele não está sendo para ajudar as pessoas, nós que somos a igreja de Deus, para ajudar, para fazer a benfeitoria para pessoas, é só para o sacerdote, tá errado. Porque as ofertas daquela época eram feitas com alimento. O que eles falam hoje? Mas naquela época não tinha dinheiro. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Apóstolo fala que ele trabalhava para não ser pesado para a igreja. Vai caçar na Bíblia aí, você vai achar. Apóstolo Paulo trabalhava para ele não ser pesado para a igreja. E muitos hoje falam assim, o obreiro vive do seu suor. Só lá, mamando na teta das ovelhinhas, dos membros da igreja. E não trabalha, não faz nada. E quando o membro às vezes vai pedir alguma coisa, uma ajuda, ajuda com muito rancor, com muita raiva, desdenhando. Né? Isso eu não tô falando, não é todas as igrejas, porque eu estou num lugar hoje diferente, né? Eu espero, né? Eu vejo muita coisa diferente lá, né? E eu não saí de igreja porque eu tô vendo o pecado de irmão, a falha do irmão que caiu, que pecou, que traiu, não. Saímos de um lugar de manipulação porque o líder revelou uma mentira e nos acusou e depois pediu perdão e depois ficou zombando. Então, já era para ter saído antes de pedir desculpa. Pediu desculpa, tá, vamos sair assim mesmo. Mas não resolveu perdoar o tal lá e ainda ele ficou zombando, mentindo, enganando. Foi a pior situação. Então, o meu testemunho tá aí para falar. Vocês assistem, vocês vão entender que eu tô falando sobre isso. Então, eles usam muito isso. Malaquias 3:10, sendo que Malaquias 3:10, Deus estava falando para os sacerdotes, que os sacerdotes, os líderes daquela época, eles roubavam Deus, eles eram ladrão. Então, existe muito estudo sobre isso, né? Existe muito. O que a religião usa? Para 3 fatores que eles usam de mecanismo. De ganância, muita ganância, sugando. Eles usam o medo e eles usam a culpa. Para você se sentir culpado, para você ter medo. Se você sair daqui, você vai queimar no inferno. Se você sair daqui, a sua casa vai cair. Seus filhos vão se perder. Né? Se você sair daqui, as coisas não vão dar mais certo para você. Não é época de sair da casa de Deus. Né? Nós somos a casa de Deus. Então, eu vou voltar aqui para continuar esse estudo, porque o meu celular está descarregando. Para continuar esse trabalho sobre... falando o que aconteceu, falando mais a respeito dos dízimos, que o véu foi rasgado, nós não somos judeus, que essa condenação que eles usam de Malaquias 3:10, de Ananias e Safira, e tem um versículo na Bíblia que fala que é para você contribuir, né, conforme as suas condições. Gente, Deus, o todo sacrifício Jesus já fez na cruz. Eles querem sacrificar. Você tem que fazer. Quanto mais fazer na obra, se você não fazer na obra, você não vai pro céu. Tu é um condenado, tu é um desgraçado, tu é um miserável. Jesus já fez na cruz, né? E é cargo em cima de cargo, é trabalho em cima de trabalho. Todo esse peso o Senhor Jesus já levou na cruz. Aí eles falam bem assim, você tá sentindo a obra de Deus pesada? É porque você tá em pecado, você é um endemoniado, você é um endemonizado, endemoniada. Você está em pecado. Você está sentindo a obra de Deus pesada, porque não é a obra de Deus lá do nosso Senhor Jesus, é eles que põem o cargo sobre as pessoas, sobre os membros dessa igreja, que eu vou vir contar como eles sugavam a nossa vida, a nossa casa, e como eles sugam as pessoas, e as pessoas não entendem. Então, eu e minha casa foi condenado por um crime que Jesus já pagou naquela cruz.
né? Jesus já levou naquela cruz. O véu foi rasgado para que a gente viva uma vida livre no Senhor. Sem condenação, sem inflamação, sem mentira e sem engano. E o vídeo continua.